Bom dia, gente. Eu havia dito na aula anterior, na videoaula anterior, que tratava de apresentação de uma equação, os elementos de uma equação, enfim. Eu falei que nessa videoaula que a gente vai começar agora, que nós iremos aprender a resolver uma equação. Bom, gente, eu me excedi. Nós ainda não vamos aprender a resolver efetivamente uma equação. Nós vamos aprender as condições, né? Vamos aprender sobre as condições para resolver uma equação. O que é que nós precisamos ter para resolvermos uma equação? Depois nós vamos tratar de equações equivalentes e lá mais à frente é que nós vamos aprender efetivamente a resolver uma equação, tudo bem? Se bem que tudo isso é um processo, nós estamos iniciando um processo de resolução de uma equação. Então acompanhe, por favor. Vamos falar sobre conjunto universo, né? Que faz parte, que está ligado à solução de uma equação. Vamos iniciar esta videoaula de forma bem descontraída. Vamos simular uma gincana onde você é o protagonista. Vamos nos divertir e simultaneamente colocar o raciocínio para trabalhar. Por fim, vamos verificar o rendimento. O programa A TV na Escola organiza gincanas semanais entre estudantes, certo? Em um dos programas foram apresentadas as questões a seguir. Observe as opções, o tempo máximo para as respostas e a pontuação, tudo bem? Que você consegue obter a cada acerto. Então vamos lá. Primeira questão. Qual é o número cujo triplo mais 6 dá 21? Então nós temos aí um quadro de respostas. Você tem 10 segundos para responder e essa questão certa vale 20 pontos. Começando a contagem do tempo, que é exatamente 21 segundos. Vamos lá. Desculpa, 10 segundos. Não, 20 segundos sim. Não, 10 segundos. Ok, completou os 10 segundos. Próxima questão. A metade de um número mais o seu dobro dá 20. Então, metade de um número mais o seu dobro dá 20. Qual é esse número? Você tem o quadro de respostas aí. Então, o tempo para essa resposta, para você raciocinar, é de 40 segundos. E você tem aí a pontuação também, que vale 20 pontos. Pode começar. Ok, encerrou o tempo. Então, feito isso, você vai contar quantos pontos você conseguiu fazer nessa gincana, somando a pontuação da primeira mais a pontuação da segunda, se você acertou. Tudo bem? Ok, gente. Agora vamos considerar uma situação bem interessante. Qual dos elementos do conjunto A, nós temos um conjunto A formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Qual desses elementos nós podemos colocar no lugar da letra x para tornar verdadeira essa expressão, essa equação x mais 2 igual a 6? Então, que valor tenho que colocar no lugar do x aqui para quando somar com 2 dá 6? Muito fácil, né? Experimenta, né? Colocar um valor no lugar do x. Os candidatos estão aqui no conjunto A, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos começar a usar o zero, né? A expressão x mais 2 igual a 6. No lugar do x, vamos experimentar colocar o zero. Quando nós colocarmos zero, vai ficar 0 mais 2. Só que 0 mais 2 é 2. 2 não é igual a 6. Então essa afirmação aqui é falsa. Vamos substituir o valor 1. Vamos colocar 1 no lugar do x. Então nós temos a expressão
Quando colocarmos 1 no lugar do x, vai ficar 1 mais 2, igual a 6. Só que 1 mais 2 é 3, não é 6. Então essa afirmação aqui, essa igualdade é falsa. Experimenta o próximo número. Vamos experimentar colocar o 2. Quando colocarmos o 2 no lugar do x, aqui vai ficar 2 mais 2. Só que 2 mais 2 é 4, e 4 não é igual a 6. Então essa afirmação também é falsa. Experimenta colocar o 3 na expressão x mais 2 igual a 6. Ó. Quando colocarmos 3, vai ficar 3 mais 2. Só que 3 mais 2 é 5, não é 6. Então essa afirmação também é falsa. Próximo, vamos experimentar colocar o 4 na expressão x mais 2 igual a 6. Quando colocarmos o 4, ó, 4 mais 2 é 6. E 6 é igual a 6. Então essa afirmação aqui é verdadeira. Se nós colocarmos o 5 na expressão x mais 2 igual a 6, vai ficar 5 mais 2 não é 6. 5 mais 2 é 7. E 7 não é igual a 6. Então, observe o seguinte, desses 6 elementos, 0 até o 5, que nós experimentamos colocar no lugar do x, só serviu uma. Só uma foi verdadeira. Foi quando o x é igual a 4. Tá? Quando o x é 4, a igualdade torna-se verdadeira. Qualquer um dos outros elementos que nós colocamos no lugar do x, a igualdade permaneceu falsa. Tá? Vemos que o elemento procurado é o número 4. Os demais não tornam verdadeira a sentença. Ou seja, o 4 é o elemento que satisfaz a equação dada. Então, o conjunto A formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5, formado por todos os elementos que a incógnita x pode assumir, é denominado de conjunto universo da equação. Ou seja, esse conjunto é o conjunto que formado pelos candidatos da incógnita. Esses elementos eles formam um conjunto que a incógnita pode assumir. Então ele é chamado de conjunto universo da equação. E dentro desse conjunto só foi aceito o 4. Então o 4 é chamado de conjunto solução da equação ou chamado também de raiz da equação. Então aquele número que torna aquela igualdade verdadeira recebe dois nomes, solução da equação ou raiz da equação. Tudo certo? Segundo, qual o número natural que podemos colocar no lugar da letra x para tornar verdadeira essa igualdade? A igualdade é 3 vezes x igual a 15. Então, considerando os números naturais, então perceba que a gente vai trabalhar com todos os números naturais. Começa no zero e vai até o infinito. Então, se nós formos experimentar cada um desses elementos para colocar no lugar do x, vai demorar muito. Porque eu vou ter que colocar o número no lugar do x, multiplicar por 3 e ver quem é que dá 15. Então a gente já pode adiantar aqui para vocês e dizer que o número que a gente vai colocar no lugar do x e torna verdadeira essa igualdade é o 5. Se você colocar 5 aqui no lugar do x, ó, vai ficar 3 vezes 5, que é 15. 15 é igual a 15. Ó. Então é verdadeiro. Qualquer outro elemento, a gente pode experimentar, qualquer outro elemento do conjunto dos naturais, dos infinitos elementos naturais, qualquer um que você coloque no lugar do x, quando multiplicar por 3, nunca vai dar 15. Nesse caso, é só o 5 que torna verdadeira a igualdade. Então, esse conjunto dos naturais é o conjunto universo, que é o conjunto com o qual a gente está trabalhando, e o 5 é o conjunto solução, é a raiz da equação. É o que está escrito aqui, ó. O conjunto n dos números naturais, que representa os valores que a incógnita x pode assumir, é denominado conjunto universo da equação. O conjunto universo é dado pela questão, é dado pelo professor, tá? E é representado pela letra U, conjunto universo, maiúsculo. O número 5 chama-se solução ou raiz da equação. A raiz da equação, gente, ela tem de estar no conjunto universo, para ela poder valer, tá? Terceira, qual é o número inteiro que podemos colocar no lugar da letra y para tornar verdadeira a sentença y mais 1 igual a menos 5? Então, que número eu coloco no lugar do y para quando somar com 1, dê como resposta o menos 5? Perceba que esse valor é o menos 6. Quando eu coloco menos 6 no lugar do y, menos 6 mais 1 dá o sinal do maior e subtrai, vai dar menos 5. Aqui nós temos aqui, ó, menos 5 é igual a menos 5.
qualquer outro número que a gente coloque no lugar do y, essa igualdade aqui vai ser falsa. Tá? Então, pelas situações apresentadas, verifica-se que, dada a equação, devemos estabelecer inicialmente um conjunto numérico formado por todos os valores pelos quais a incógnita pode ser substituída. Esse conjunto é chamado conjunto universo da equação e é representado pela letra U. Né? No caso aqui, todos os valores que o y pode assumir, né? No caso aqui a gente poderia colocar sendo o conjunto do Z, né? O conjunto dos números inteiros. Se o conjunto universo é o Q, os racionais, a incógnita pode assumir o valor de qualquer número racional. O conjunto S, formado pelos elementos de U, que satisfaz a equação dada, chama-se conjunto solução da equação. O conjunto S, gente, tem que estar contido, tem que estar dentro do conjunto universo, senão ele não serve. Bem? Então, na situação 1, ó, aqui, voltando aqui para a situação 1, aqui, ó, qual é o conjunto solução da equação? O conjunto solução é o 4, é o 4 que torna verdadeira, é o 4 que é a raiz da equação, certo? E o conjunto universo é o conjunto A formado por esses 6 elementos. É o que nós temos aqui, ó. O conjunto solução é o 4. Na segunda situação, qual é o conjunto solução? O conjunto solução é o número que torna verdadeira, é o número 5. É o 5 que é a raiz da equação. Então, o 5 que ele compõe o conjunto solução da equação. E o conjunto universo é o conjunto dos números naturais, como nós já vimos. Então, voltando aqui, nós temos na situação 2, o conjunto solução é o 5. E na situação 3? Na situação 3, o número que torna a igualdade verdadeira é o número menos 6. Se colocarmos menos 6 no lugar do y, a igualdade torna-se verdadeira. Então, ele é o conjunto solução da equação. Tá? Então, nós temos aqui o conjunto solução da equação é o menos 6. Atenção, uma equação pode não ter solução ou raiz em determinado conjunto universo. Tá? Acompanhe mais esta situação 4. Qual é o conjunto de solução da equação x menos meio que dá igual a zero, considerando que o universo seja o conjunto dos números inteiros, o conjunto Z? Então, qual é o número inteiro que eu coloco no lugar do x e quando eu tirar meio dá zero? Gente, só tem um número que se você colocar no lugar do x, quando tirar meio vai dar zero, é o meio. Meio menos meio é zero. Só que o meio, ele não é um número inteiro, ele é um número racional. Então, se considerarmos aqui o conjunto universo sendo os números inteiros, a gente vai concluir que não tem nenhum número inteiro que quando eu subtrair meio dê zero. Tá? Então, essa aqui é a equação, o conjunto universo é o Z, mas ele não tem solução no conjunto Z. Tá? Essa equação é uma equação sem solução no conjunto dos números inteiros. Certo? Ela não tem solução, ou podemos dizer também que ela não tem raiz no conjunto dos números inteiros. Se nós trocássemos o conjunto universo, colocássemos aqui o Q, os racionais, aí sim nós teríamos aqui a resposta meio, porque meio menos meio dá zero. Tá? Mas o meio não é um número inteiro, então não tem solução. Olha essa situação 5 aqui. Ó. Qual a raiz da equação 2x menos 1 igual a menos 5, sendo universos naturais? O número que satisfaz essa equação, ó, o número que eu vou colocar no lugar do x para que essa igualdade seja verdadeira é o número menos 3. 2 vezes menos 3 dá menos 6, que quando eu somar menos 6 mais 1 dá menos 5. Então, o menos 3 seria a solução da equação. Só que perceba que o número menos 3 não é natural, ele é inteiro. E a questão está dizendo aqui que o universo tem que ser um número natural. Então, se eu trabalhar só com os números naturais, eu vou concluir que não tem nenhum número natural que quando eu multiplicar por 2 e somar com 1 vai dar menos 5. Tá? Tem solução? Tem, é o menos 3, só que o menos 3 não é natural. Então, se o conjunto universo é o número natural, são os números naturais, essa equação aqui também não tem solução. Tá? Ela não tem solução no conjunto N.
Para ela ter solução, eu teria que trocar. No conjunto universo, eu poderia colocar o z. Se no lugar do conjunto universo eu colocasse o conjunto dos inteiros, o z, aí a solução seria o menos 3. Tudo bem? Ok. Como verificar se um número dado é raiz de uma equação? Como é que a gente pode fazer isso? O procedimento é o seguinte. Podemos verificar se um número dado é raiz de uma equação ou não, procedendo da seguinte maneira. Primeiro, a gente substitui a incógnita pelo número dado. Se eu quero saber, por exemplo, numa equação 4x mais 5 é igual a 10, né? Se eu quiser saber se o 8, por exemplo, é raiz daquela equação, no lugar do x eu coloco 8, de preferência entre parênteses, para organizar a substituição, né? E depois que eu coloco o número, o candidato lá no lugar da letra, eu vou calcular separadamente o valor numérico de cada membro, o que está antes da igualdade e o que está depois. Se o valor do primeiro membro for igual ao valor do segundo membro, então aquele número dado será considerado raiz ou solução da equação. Se o primeiro membro for diferente do segundo, logicamente, aquele número não é considerado raiz ou não é considerado solução da equação. Bom, mas vamos ver exemplo que fica mais fácil com o exemplo para a gente compreender. Verifique se o número menos 6 é raiz da equação 3x menos 5 igual a 5x mais 7. Vamos ver se o menos 6 é raiz dessa equação, se ele é solução dessa equação. Então a primeira coisa é separar um primeiro membro do segundo membro. O primeiro membro é 3x menos 5. Né? Vamos colocar o menos 6 no lugar da letra. Então vai ficar 3 que multiplica menos 6 menos 5. Está aqui. 3 que multiplica menos 6 menos 5. Quando você multiplicar 3 vezes menos 6, sinais diferentes é negativo, 3 vezes 6 é 18, vai ficar menos 18. E quando você fizer menos 18 menos 5, sinais iguais na adição, conserva o sinal e soma. 18 mais 5 vai dar 23. Então o primeiro membro deu 23 negativo. A mesma coisa faz no segundo membro. O segundo membro é formado por 5x mais 7. Aqui nós temos o 5x mais 7. Então vamos colocar a letra, ou melhor, o número, que é o menos 6, no lugar do x. Né? Então vai ficar 5 que multiplica menos 6 mais 7. É o que nós temos aqui. Ó. E quando multiplicarmos 5 vezes menos 6, sinais diferentes negativos, 5 vezes 6 é 30. Então dá menos 30. Repete o mais 7. Menos 30 com mais 7, na adição, sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior. Então vai ficar menos 23. Perceba que o primeiro membro deu menos 23 e o segundo também. Então o primeiro membro é igual ao segundo. Portanto, se o primeiro membro der igual ao segundo membro, significa dizer que o número que nós substituímos, que é o menos 6, ele é a solução da equação. Tudo bem? Vamos verificar uma outra situação aqui. Ó. Verificar se o número 2 é raiz da equação y ao quadrado menos 5y igual a 3y mais 6. Separa o primeiro membro do segundo membro. Aqui nós temos o primeiro membro. Vamos substituir o candidato, né, que é o 2. Coloca o 2 onde tem y. Vai ficar 2 ao quadrado menos 5 vezes 2. Está aqui. Ó. 2 ao quadrado é 4, menos 5 vezes 2 dá menos 10. 4 menos 10 dá menos 6. Então, o primeiro membro deu menos 6. Vamos ver o segundo membro, que é 3y mais 6. Vamos colocar o candidato 2 no lugar do y. 3 vezes 2 mais 6. 3 vezes 2 é 6. 6 mais 6. Repete 6. E 6 mais 6 é 12. Perceba que o segundo membro deu 12, mas o primeiro membro deu menos 6. Eles são iguais? Não, são diferentes. Portanto, esse candidato 2 não é raiz da equação. Ele não é solução dessa equação aqui em y. Tudo bem? Muito bem, gente. Feito isso, tarefa de aprendizagem. Primeira questão. Escreva a raiz ou a solução das seguintes equações. Observe atentamente o conjunto universo. Na letra A, o conjunto universo são os naturais. Na letra B, os inteiros. Na letra C, os racionais e assim por diante. Só para dar um exemplo. X menos 7 é igual a 0. Qual é o número natural que subtraído de 7 vai dar 0? É o 7. 7 menos 7 é 0. Mas espera lá, o 7 é número natural? É um número natural. Então, como a solução
né, a possível solução dessa equação, que é o 7, ele está dentro do universo, então essa equação tem solução. Tá? E a solução dela é o 7 positivo, 7, né? E assim você faz as demais. Segunda questão, verifique se o número dado é a raiz da equação, por exemplo. Verificar se o número 5 é a raiz dessa equação 4x menos 7 igual a x mais 8. Basta colocar o 5 onde tem x, depois de separar o primeiro membro do segundo, e aí resolve, né? Se o primeiro membro, o resultado do primeiro membro for igual ao resultado do segundo, o candidato aí, no caso 5, é a raiz da equação. Se for diferente, ele não é raiz. E assim as demais. Terceira questão. São dados os seguintes números, meio, 1/3 e 1/6. Qual deles é a raiz dessa equação? Então você vai substituir cada um deles onde tem x e fazer as contas. Quarta questão, né, aqui na terceira ainda, se o primeiro membro for igual ao segundo, depois de substituir, aquele número, aquela fração é a raiz da equação. Quarta questão, a raiz da equação aqui dada é o número racional inteiro 7. Essa afirmação é verdadeira? Verifica que a questão está afirmando que o 7 é a solução dessa equação. Você vai confirmar, ver se isso é verdadeiro ou se é falsa a afirmação. Quinta questão e última. Quais desses números são raízes da equação dada? Raiz é x ao quadrado, a equação é x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Aí foi dado para vocês aqui 5 candidatos. Você vai experimentar de um por um, todos eles, e vai ver qual ou quais desses candidatos tornam verdadeira a equação. Aqueles que tornarem verdadeiras, você diz que é raiz ou solução da equação. Muito bem. Ao final, confira as respostas aqui com a folha de respostas, com a lista de respostas. As questões que você errou, não esqueça de corrigir o seu erro e verificar para não errar novamente. Muito obrigado, gente, por estarmos juntos mais uma vez, né? Se você achou válido, interessante a videoaula, dê like, se inscreva no canal e compartilhe com os colegas. O tema da próxima videoaula vai ser equações equivalentes, um tema bem importante para chegar na resolução das equações. Então, lembra sempre, estuda que a vida muda e até a próxima.